Será que o 9 de bastões significa que alguém vai voltar? Ela é uma carta boa ou ruim? Será que representa alguém preso ao passado? Vamos explorar essas e outras questões sobre o 9 de bastões hoje. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Mariana, terapeuta, professora de tarô, astrologia e outras cositas mais. O link para todos os meus cursos vão estar aqui na descrição. Mas antes de entrar nas questões do 9 de bastões, vamos conhecer um pouquinho dessa carta. O 9 de bastões representa um momento de resistência, mas também de superação. Ele nos mostra alguém que passou por desafios, mas que está determinado a seguir em frente, mesmo que ainda carregue marcas do passado. É uma carta que fala de autoproteção, mas também de cautela, pedindo equilíbrio entre resistência e a abertura para novas possibilidades. Imagine que você está passando por um período difícil no seu trabalho. O 9 de bastões representa não só a fase que você superou os desafios, mas que também você aprendeu com eles e agora está mais preparado, preparada para lidar com dificuldades. E toda essa mensagem fica ainda mais clara quando a gente conecta a simbologia da carta. Aqui nessa carta a gente vê um homem ferido com uma bandagem na cabeça apoiado em um bastão. Atrás dele tem 8 bastões cravados no solo, quase como que formando uma barreira. Ele olha de lado com uma expressão de desconfiança e alerta. Essa cena conta uma história de alguém que já enfrentou batalhas, mas que está determinado a proteger aquilo que é importante. A bandagem na cabeça simboliza as feridas do passado, enquanto os bastões no fundo mostram suporte ou barreiras que ele mesmo ergueu. Essa postura defensiva levanta uma questão: será que aprendemos com o passado ou nos prendemos a ele? Essa dualidade é muito importante para a gente entender a essência dessa carta. Imagine que você fez uma prova importante e não foi muito bem nela, e isso deixou você inseguro. Agora, ao encarar uma segunda prova, você ainda sente um medo de não ir bem, mas você está disposto a se manter firme e tentar novamente. E agora vamos às dúvidas que me perguntaram lá no Instagram. Qual o significado dessa carta no campo amoroso? No amor, o 9 de bastões pode tanto falar de proteção como de superação. Pode indicar desconfiança ou barreiras emocionais causadas por experiências passadas. Ainda assim, essa carta mostra uma disposição da pessoa de seguir em frente e proteger a relação, desde que ambas as partes estejam dispostas a trabalharem juntas. Por exemplo, digamos que você está num relacionamento sério. O 9 de bastões representa o momento em que você quer continuar investindo nessa relação, mas com cuidado, mantendo limites claros, pois há receio de que os problemas do passado possam voltar a se repetir. E falando em passado, será que o personagem está olhando para o passado? E essa foi a segunda pergunta que me fizeram. Essa é uma carta que olha para o passado? Sim, o 9 de bastões olha para o passado no sentido de nos lembrar das lições que aprendemos. No entanto, ela também alerta sobre o risco de ficarmos presos ao que nos feriu, impedindo que a gente avance no nosso presente. Essa carta ela é sobre equilíbrio, aprender com a situação, mas não reviver constantemente. Então imagine que você teve algumas relações negativas com pessoas do trabalho. Agora, se você tiver um novo trabalho com novos colegas, você já vai se manter vigilante, alerta, com receio que aquelas situações passadas aconteçam. Mas isso quer dizer que você aprendeu algo, você mudou de atitude por experiências passadas. E aí essa questão dessa dualidade dessa carta nos leva a uma reflexão. Será que é uma carta positiva ou uma carta mais negativa? Na verdade, é uma carta neutra. É uma carta positiva porque representa força, determinação e aprendizado, mas pode ser vista como uma carta negativa
quando fala de barreiras ou desconfiança excessiva, que dificulta aí na abertura para novas experiências. Tudo depende do contexto da leitura. Então pense em uma situação de mudança de casa. O 9 de bastões pode ser visto como positivo, porque mostra sua capacidade de seguir em frente mesmo depois de superar vários obstáculos. Mas também pode ser negativa se você tiver resistência a seguir em frente para um novo ambiente, sempre mantendo um pé atrás. E aí a gente foi para a nossa quarta pergunta. Na pergunta se a pessoa volta, ela volta. 9 de bastões fala de cautela e proteção emocional. Se a pessoa voltar, vai ser com algumas condições e ainda se protegendo bastante. Essa carta também pode indicar que a pessoa está muito na defensiva, o que pode dificultar qualquer tipo de reconciliação. Vamos supor que você teve uma situação incômoda com uma amizade e essa amizade se afastou de você. Essa carta surgindo numa leitura sobre a reaproximação de vocês vai representar que vocês podem até se encontrar, digamos assim, mas com bastante cautela. E até talvez levantando aí certas condições para que problemas passados não ocorram novamente. E resumindo, o 9 de bastões é uma carta que nos fala de força, proteção e o impacto do passado em nossas decisões, seja nos relacionamentos, nas escolhas diárias ou nos desafios internos. Ela nos convida a refletir como estamos equilibrando a nossa necessidade de nos proteger para evitar que certas situações se repitam e, ao mesmo tempo, nos permitir vivenciar novas experiências. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o 9 de bastões, deixa sua pergunta aqui nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre tarô, ter uma formação de tarólogo, taroterapeuta, te convido a conhecer a mentoria Master Tarô. O link está aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.